e sabemos como essa transição do nosso meio mais pessoal para o meio virtual foi tão drástica e tão forte nesses últimos tempos que antecipou a nossa própria compreensão das novas mídias, né? Eu sou uma pessoa que já estava inserido nessas mídias já porque trabalho com as artes digitais há algum tempo. Inclusive, é interessante que, montando a oficina para vocês, eu relembrei que há mais ou menos uns 12 anos atrás, 11 anos atrás, quando eu entrei no Twitter, quando o Twitter tinha nascido, eu participei de um concurso de contos que era feito em 40 caracteres. Então vocês imaginam, hoje a gente tem 140 caracteres no Twitter, né? Mas na época eu participei de um conto que era 40 caracteres. Então era uma coisa muito nova pensar em trabalhar com uma dimensão tão menor e fora do espaço físico do papel. Que eu acho que o principal ponto é esse, né? O que é que eu posso fazer fora do espaço físico do papel? Quando a gente pensa em poesia, a gente pensa em literatura, a gente tem uma visão já de que ela está embutida no papel físico, o que é uma realidade que tem sido modificada e moldada por muitos fatores. A gente vai falar um pouquinho desses fatores aí no decorrer da nossa aula e do nosso bate-papo. E quando a gente pensa em cinema, quando a gente pensa em cinematografias em geral, nós estamos também renovando a todo tempo esses processos. Eu acho que o mais importante aqui é trazer uma reflexão sobre eu que gosto de arte, vocês que gostam de arte, quem tiver, né, que de repente quer fazer uma faculdade voltada para as artes. Existe um espaço muito grande hoje para essas artes que estão moldadas dentro da virtualidade, né? A gente pensa no virtual, a gente já pensa em uma questão de renovação, e isso é muito importante da gente poder dialogar aqui hoje. Então, vou abrir uma apresentaçãozinha para a gente. A qualquer tempo aí, a gente tem mediação, então, se vocês tiverem uma pergunta que seja na hora, de repente, que não quer deixar passar, aproveitem, passem, né? Possam fazer. Oi, Letícia, tudo bem? Sei que apareceu, eu tô te vendo. Se quiserem manter também as câmeras ligadas ou desligadas, fiquem à vontade. Vou abrir a apresentação aqui de qualquer forma. Vamos ver aqui que não sei o que que tá aparecendo para vocês. A minha tela, né? Isso, a sua tela. Deixa eu ver agora se eu consigo mudar. E agora? Agora o Apareceu, slide. apareceu. Ah, ótimo. Maravilha, gente. Obrigado. Então vamos lá. Oficina de Poesia Digital hoje são os novos caminhos da arte através da internet. Eu sou o professor Marlos Alvarenga, mas gosto também de ser chamado de artista Marlos Alvarenga, porque eu demorei muito tempo para me colocar nesse lugar da arte e me tirar do lugar da normalidade. Não que a arte não seja normal, mas que a gente tem uma dificuldade muito grande de encarar a despadronização dos processos. Então, eu passei muito tempo pensando em como despadronizar os processos que estavam na minha vida. E a arte digital fez parte disso tudo, mesmo eu já tendo 33 anos, mas eu fui inserido nesse meio por uma necessidade mesmo de poder crescer, de poder estar onde eu estou, de fazer o que eu faço. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos lá, esse aí sou eu, com essa fotinho aí preto e branco. Sou poeta, tenho livro publicado, tenho vários textos publicados em coletivos aqui da cidade de Brasília. Tenho um livro solo também que saiu em 2019, que chama O Livro de Nada, depois eu mostro para vocês. Sou professor de literatura, sou mestrando em literatura no Pós-Lit, né, na pós-graduação em literatura e outras artes da Universidade de Brasília. Aí, dentro da pós-graduação, sou pesquisador CAPES. A minha pesquisa tem foco no cinema brasileiro, nesse diálogo do cinema com as outras mídias, pensando no cinema mesmo como uma tradução. Sou apresentador de um podcast chamado Cinema Brasil em Foco, que acabou de ser fomentado pela Universidade de Brasília. A gente ganhou um edital, então nós estamos começando a colocar ele nas redes, mesmo que antes ele era só uma brincadeira para que eu reforçasse o meu processo de pesquisa. Agora a gente tem um pouco mais de validade. No final, vou colocar todas as redes para vocês poderem seguir aí, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais. Sou colunista e curador na revista Sotaques, que é uma revista de Porto, em Portugal, aonde eu sou responsável pelo dossiê da língua portuguesa. E nesse dossiê a gente sempre traz essas renovações linguísticas conectadas à ideia do mundo digital, do novo mundo, enfim.
Isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. E a primeira questão é: o que que é arte digital? Não querendo aqui dar uma aula sobre artes, mas sim trazendo um conceito, é que a arte digital engloba toda e qualquer manifestação artística executada com a ajuda dos meios eletrônicos ou meios digitais ou meios tecnológicos, né, computadores, smartphones e outras digitalidades, que podem ser o processo de TV, de rádio, as rádios comunitárias. A gente pode até dizer que existe uma arte digital surgindo, por exemplo, na produção de memes. E aí a gente vai falar disso mais para frente um pouquinho. Tais aplicações artísticas podem estar expostas tanto em meios virtuais quanto em suportes tradicionais. Então, eu posso produzir uma arte digital com um computador, com um telefone, com um tablet e colocar ela no papel, imprimir, transformar em livro, né? Transformar numa mídia televisiva, uma música, num streaming, né? Então, a arte digital ela não se prende ao meio digital, ela também pode ultrapassar esse espaço. Então, quando eu pego e imprimo uma arte feita por alguém, que foi criada no seu celular, que foi criada no seu tablet, que foi feito no seu computador, a gente pode transpor essa arte de mídia. Essa relação intermídias, ela é uma relação muito forte e essencial hoje nas discussões sobre os novos rumos da arte. Porque antes a gente ficava muito preso a discutir literatura, como aqui um pedestal da literatura, e aqui o pedestal do cinema, e aqui o pedestal das artes visuais como um todo. E hoje a gente já compreende que existe uma salada muito grande, uma miscelânea. Eu não posso produzir um sem a intervenção do outro ou dos outros, né? Pensando, por exemplo, que o cinema é a arte mais multimídia que a gente tem, porque nós temos a literatura, que vem antes da produção do filme, nós temos a fotografia, que vem no processo de produção, e aí nós vamos ter a poeticidade, muitas vezes vai entrar aí dentro, pensando que a poesia ela partiu da oralidade, desde os gregos, desde os sumérios, desde quando a gente surgiu a poesia, a forma de expressar sentimento através de palavra, ela surgiu com a escrita, mas mediante a uma determinada oralidade. Foi a oralidade primeiro, né? Se eu digo que às vezes a fofoca é uma grande poesia, porque é ela que transforma as histórias e os enredos e as narrativas. A gente vai passando um para o outro e a partir desse processo é que a gente vai construindo novas narrativas. A fofoca é uma grande poesia. E no Brasil, o artista digital, ele é, em média, jovem, né? Acompanha as últimas inovações tecnológicas e as movimentações do mercado da arte mundial. Então, é uma pessoa inteirada, são vocês, né? Nossos alunos, professores que estão aí ralando para aprender as novas mídias e os alunos que já nasceram dentro desse espaço. Imagina, eu citei aqui que 11 anos atrás eu fazia um post para um concurso de contos no Twitter. Tem gente que tinha 4 anos de idade, tinha 5 anos de idade, mas já estava na geração digital. É claro que isso tem várias interferências com relação ao meu convívio social, ao meu modus operandi familiar, a como eu sou criado, a minha relação econômica. Então, claro, tudo isso tem sua validade e vai nos mostrar caminhos diferentes da era digital. Mas, de toda forma, vocês, adolescentes, principalmente, já nasceram dentro da era digital. Então, existe uma predisposição para mexer com isso. A gente vê crianças interagindo com tablets, essas coisas todas. Isso para mim não me assusta no sentido de que, nossa, olha só como eles estão evoluídos, porque na verdade as tecnologias elas vão mudando e a gente vai nascendo com essa assimilação e o meio vai nos transformando com uma certa obrigatoriedade. Até eu gosto sempre de mencionar que eu tenho um sobrinho de 6 anos que ele é o oposto dessa questão geracional, que tem a ver com o modus operandi da família, como a família trata, né? Meu irmão é um cara que gosta muito de animais, de plantas, de mexer com a terra, e o meu sobrinho é a mesma coisa. Ele é fã dos animais, eles têm muitos animais em casa. Eles têm, sei lá, 4 cachorros, 2 tipos de rato diferente, porco da Índia, passarinho, um tanque de peixe. Então eles têm muitos tipos de animais em casa. E o meu sobrinho ama, ele troca qualquer atividade em tablet, em televisão. Televisão ele nem olha.
para ficar brincando ali na questão mais natural, que é uma discussão que a gente precisa trazer para dentro de casa, né, nos nossos meios, onde o digital ultrapassa as relações reais, né? Mas aqui com a arte a gente está pautando outra coisa, né? A verossimilhança, a ideia da experiência da arte. Mas só para vocês entenderem que esses processos já estão aqui e que hoje as pessoas têm procurado, às vezes, distanciar os seus filhos um pouco dessa digitalidade excessiva, né? E esse excesso, ele também pode ser negativo. A gente vê acontecendo na internet várias questões voltadas para violência ligada a essa ideia do digital. Então, no Brasil, vocês são os produtores da arte digital. Aí eu trouxe alguns exemplos. Por exemplo, a poesia digital, ela é a palavra colocada numa tela dimensionalmente. É claro que isso é um conceito técnico, né? Aí do Arlindo Machado, que diz o seguinte: quando ela ganha a possibilidade de movimentar-se no espaço, de evoluir no tempo, de transformar-se em outra coisa e de beneficiar-se do dinamismo cromático. O que que ele está querendo dizer? Antes, eu pensava na palavra, até a máquina de escrever, monocromática, às vezes com uma fita vermelha, às vezes com uma fita azul, mas ainda tudo muito monocromático, né? Muito mais no preto e branco. Com o passar do tempo, com o surgimento do computador, a gente tem novas fontes, novas cores, novos formatos para desenhar a nossa escrita. Muitas vezes nós não nos atemos à ideia de que a escrita também é um desenho, a escrita também é uma forma de arte, né? Aí eu coloquei aqui do lado um poema do Décio Pignatari, um poeta concretista, esse poema Velocidade, que a gente já vê um trabalho aqui que não é um trabalho com a cor, exatamente, mas é um trabalho ótico, né? A gente começa com os Vs e o e vai evoluindo até chegar na palavra para dar essa ideia de que algo está crescente, né? Que veio daqui para cá e conduziu a nossa vista à palavra velocidade. Por mais que quando chegue aqui, de repente, né, antes do final a gente já entenda, mas é porque ela quer tomar a gente de assalto, né? Essa ideia mesmo de retirar esse espaço. E a imagem digital são técnicas de criação gráfica que simulam a arte tradicional por meio de softwares, aplicativos, ou programas de computador, ou sites que façam isso, né? Ela vai além da criação. A arte digital ela permite que esses materiais sejam animados. E, poxa, todo mundo tem coleção de sticker, né? Stickers do Gil do Vigor, stickers de tudo que é mais contemporâneo. Inclusive, o sticker ele já fica para trás, igual o meme, né? Aqui vão entrar os GIFs, o sticker, os memes e os NFTs, que são essas imagens, como essa imagem famosa dessa garotinha olhando o incêndio aqui, que acaba se tornando uma imagem vendável como obra. As pessoas podem comprar NFTs e vender NFTs pela internet nesse mercado, principalmente digital, pensando nos bitcoins, nas criptomoedas, que é uma coisa extremamente contemporânea. Assim, confesso para vocês que eu ainda não consigo entender direito muito desse dinheiro, desse novo dinheiro, dinheiro da internet. Mas eu já entendo do dinheiro virtual, porque é difícil ter dinheiro na mão, né? Mais fácil a gente ter dinheiro virtual. Ainda mais em tempos de pandemia, onde a gente evita o contato com as notas e tudo mais, a gente fica mais no cartão. Mas vamos pensar nas imagens, principalmente daquilo que é mais cotidiano para a gente, para vocês que são jovens, para a gente também. Os memes e os stickers. Os memes, eles estão a todo tempo, a toda hora. A gente às vezes até se vê produzindo memes, né? Os stickers, inclusive hoje, que são essas figurinhas utilizadas no WhatsApp, no Telegram, na maioria dos programas de diálogo, dos aplicativos de conversa, eles podem até ter minha cara. Então posso produzir um sticker que sou eu. Eu posso produzir um GIF que sou eu também, né? É muito interessante a gente pensar o quanto isso mudou. Antes a gente tinha um emoji pequenininho, né? Inclusive, gente, existe um livro de um escritor chamado Zubing, um escritor chinês, que é todo escrito com emoji. Ele conta uma história em 120 páginas com emoji, porque ele tinha a ideia de que, a partir desses desenhos gráficos, eu poderia ler em qualquer lugar do mundo, com uma diferenciaçãozinha mínima entre um país e outro, que faz uma interpretação diferente, mas eu poderia ler em qualquer lugar do mundo. O nome do livro é The Book from the Ground.
No Brasil ficou como o Livro da Terra, mas não faz diferença ter tradução ou não do nome, porque não tem tradução para os espaços gráficos. Então, aconselho vocês a procurarem depois, é bem legal. E aí eu trouxe duas vertentes, como a nossa oficina é curtinha e eu quero abrir para a gente dialogar, eu trouxe duas vertentes, os Instapoemas e os Twitter poemas. Os Instapoemas, em vez de fotos, né? O Instagram, todo mundo sabe que o foco dele inicial, pelo menos, era fotografia e não textos imensos. Eu até hoje ainda tenho uma certa dificuldade quando eu vejo textos muito grandes no Instagram, porque é uma rede feita para apreciação da imagem, né? Marlos, só um Só que segundo, hoje, deixa eu te interromper. opa, Ah, tá, claro. já resolvemos. O professor, sem querer, estava compartilhando a tela dele. Pode seguir, obrigada. Mas está tudo certo? Estão vendo minha tela? Agora tá assim, desculpa aí. É Tudo só, bem. só aumentar agora, tá pequenininho aqui. Tá pequena, mas aqui tá muito Para cinzento. de apresentar e... E apresenta de novo. Não, aí Tá no bom. caso, vocês podem anexar com um grampinho na própria tela. Não, mas tá só um quadradinho, Lilian. Bom, Eu pelo acho que menos para parou a minha mim. apresentação mesmo. Eu Sim, vou, eu acho. Porque eu tava vou só fazer um aqui quadradinho, novamente. igual tá aparecendo. Vamos ver se vai e vocês me sinalizam, tá? Mas continua pequeno. Ah, agora sim. Não, eu tô fazendo Sim, novamente pra gente poder voltar. Ver se deu certo. Deu certo. sim, Meu Deus, sim. sim. Tá ótimo. Ótimo. Vocês chegaram a ver essa tela anterior? Essa aí sim, Sim. Tá. Ah, então tá bom. Então posso dar sequência, né? pode. Beleza. Então, bem, o Instagram, que é essa rede social de fotos, ela tem agora essa função também de trazer frases curtas, né? Passando por militância, por Tudo aceitação, certo. por questões, ok, de depressão, amor, né? E que ocupam perfis também de poetas no Instagram. Já existe uma geração inteira de poetas no Instagram. Isso não começou no Brasil, esse movimento, mas nós temos muitos poetas de Instagram no Brasil, mas esse movimento começou nos Estados Unidos e existe uma afetividade muito grande com essa ideia de que esses poemas também são imagéticos, né? Eles também são transformados em imagem. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente ver aqui. Ela é a métrica certinha, aquela métrica padronizada, principalmente vocês aí, se tiver gente do terceiro ano, de repente estudando parnasianismo, né? Pensando nesse engendramento do poema, do soneto fechadinho, isso já não existe mais como uma obrigatoriedade. O importante agora é que seja fluido, porque a gente tem um tempo muito curto entre a passagem de um story para o outro do Instagram, né? A gente tem 15 segundos, até 15 segundos, então pode ser até menor que isso. Então o importante é que eu veja o poema, absorva o poema e passe para frente. Aí eu trouxe alguns exemplos, né? Aqui da Riane Leão. É uma instapoetisa, vocês podem procurar, o arroba dela é arroba Riane Leão. Nós duas juntas podemos botar o mundo abaixo, balançar todas as estruturas. Você me lembra que somos incríveis e livres. Eu te lembro que somos cura, minas que lutam. É um poema militante, da Riane Leão, e tem vários outros poemas legais aí no Instagram dela. Notem que o formato é um formato de imagem. Ela criou essa imagem em algum aplicativo ou em algum, né, processo de Photoshop, etc. E codificou, subiu para o Instagram nesse formato de imagem. Aqui já tem um exemplo de um meu. É um poema meu. Eu fiz uma série de Instapoemas e de Twitch poemas que vão virar livro agora, esse ano ainda, distribuição gratuita, inclusive. E aí a gente já tem uma diferença. Eu usei a própria página do Instagram. A minha ideia era usar o espaço físico que eu tinha do digital para converter essas palavras. Eu não queria usar um outro espaço como usou a Riane, né? E aí eu trago o meu. Te como in natura e salgado, quando o toque suado é doce, mas os líquidos vorazes, mel. Te toco, que ao dizer passados alucina, tanta página quanto livro, descritos em nota só. Te vejo quando inúmeras vezes desejo suas penas, mas voar pecados só me fazem crer em enlouquecer para te comer de novo. Então notem que eu usei palavras grandes, te como te toco, alucino, te vejo de novo. Eu posso ler só assim o poema, ao invés de ler as entrelinhas. Mais dois exemplos aqui, um do Lucão, que é bem conhecido,
nas redes sociais, ele também é bem conhecido no Twitter. Saudades são pedaços de nós espalhados pelo tempo, né? Ele traz aí uma brincadeirinha com uma reflexão também sobre a palavra saudade. A gente tem outros poetas aqui da cidade que também fazem diálogos parecidos e que usam essas redes. Esses todos foram retirados do Instagram. E aqui um poeta baiano, amigo de grande produção aí comigo, Valdec Almeida de Jesus, no Instagram. Esse aqui no Instagram, gente, é @Lucão, e o Valdec é @Poeta Baiano. Infinito, ele é dízima periódica, não é dízimo periódico. Ele tece aí, obviamente, uma crítica à questão religiosa. E é rápido. O importante é isso. O meu texto ele é diferente, ele não é rápido. Eu preciso segurar a tela para ler. Eu chamo mais atenção pelas palavras longas. Os outros são textos de impacto. Você lê, absorve e passa. E aí a Twitch Poesia, né? Poesias e textos em geral, feitos até 140 caracteres. Agora, até 140 caracteres, né? Antes, um pouquinho menor. E aí eu trouxe as minhas, que vão entrar no livro. Duas aqui. Elas são todas da pandemia, tá? Essas palavras água que choro pela cara se perdem soltas nas melodias do tempo. Eu queria te dizer que tudo bem, queria que entendesse o provar das coisas do nosso mundo. No que o pássaro escuro que voa traz no bico, é chuva nessa seca, é meu corpo cheio de você, é temporal. Então eu usei 140 caracteres, uma questão importante quando a gente está trabalhando, gente, com o Twitter. Cada espaço que eu dou e cada enter que eu dou para formar esse poema, para colocar uma linha embaixo da outra, eu gasto um caractere. Então o poeta ele tem que pensar na hora de escrever que eu tenho um número limitado. Não vai ter caracteres extras para poder mexer com essa paginação. E eu queria trazer essa cara de poema, que a gente olhasse e falasse, pô, isso aqui é poesia, é poema, pela estrutura, né? E eu não queria escrever ele solto, que também era uma possibilidade, mas eu quis trazer com estrutura. E aí o segundo, sei que um dia você vai lembrar do meu toque, da minha boca quente, a te espreitar ao prazer. Sei que vai ser bom te livrar de mim um pouco, te deixar cair de si. Saberemos, nas mãos atadas, um gozo sozinho não faz outono. No talo, no malho, no papel, no raio. Então trago esses poemas muito Caetano Veloso aí, influenciadíssimos por Caetano Veloso. E aí eu trouxe outros dois poetas, e uma poetisa e um poeta do Twitter, né, que usam também a estrutura. Usam a página do Twitter e usam a estrutura de poesia. Te quero, quero beijá-la, quero abraçá-la, quero senti-la. A timidez me cala, mas o coração sempre fala. Sonho com você, te desejo e não é segredo. Te quero e não é pecado. Quando vejo você, o coração dispara. Aí da apaixonada, poeta de Marte. Poeta DM, @ aí no Twitter. E um poema e um café, uma página bem conhecida já no Twitter e também no Instagram. Também faz poesias. Lá fora, tudo agitado, meio bagunçado, nada sereno. Aqui dentro também, as árvores que dançam. Então, dentro a gente tem os espaços, o espaçamento aqui foi maior do poema de um café, um poema, um café. Tudo isso, cada um gasta um caractere. Eles aqui não tiveram que se preocupar. Eu confesso que eu tive que me preocupar e eu cortei muitas palavras dos poemas, porque eu escrevo, depois eu vou converter. É uma forma de fazer, eu não escrevo direto na mídia. Então, quando eu passava para a mídia do Twitter, eu tinha que ficar cortando, mudando, que esse é o trabalho do exercício da poesia, né? A gente ficar fazendo essa renovação. Agora vamos lá, o que que vocês podem fazer de casa? Como a ideia é uma poesia, eu quero trazer aqui uma proposta para vocês. Primeiro ponto, eu posso ler essas poesias, né? Ler textos de autores existentes, curtindo, dando aquele like, aproveitando que a gente sabe que esse meio digital é tão importante para a produção independente, a gente tem muito artista independente, né? Não só falando por mim, mas falando por todos esses que eu mostrei, são todos artistas independentes, ninguém tem sponsor aí de nenhuma grande empresa. Então, ler textos de autores existentes, referenciando os devidos autores, caso vocês vão fazer o compartilhamento de algum texto, lembra sempre de marcar o @ de quem vocês estão falando, é muito legal, o autor gosta muito de que isso aconteça. Nas redes e em vídeo. Tem muita gente narrando os seus poemas, colocando no Instagram, que agora a gente tem o espaço do Reels, do Instagram TV,
e no YouTube, que é um canal mais potente para vídeo, né? Agora tem TikTok também, tem Kawaii, mas pensando nessas redes mais tradicionais, Instagram e YouTube, que já tem esse suporte de vídeo mais aplicado. Então tem muita gente lendo poesia, e é legal, porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade no processo de leitura da poesia, até pela nossa educação talvez ser voltada para prosa e menos para poesia, aí é uma outra discussão, mas existe uma dificuldade muito maior em vender poesia no Brasil. Então, fazer com que as pessoas leiam pequenos pensamentos, pequenas poesias, talvez seja um meio de colocar a poesia na vida de vocês. Então, procurar pelo YouTube, pelas plataformas, se vocês colocarem no Google, né, poesia lida no YouTube, vai aparecer, poesia falada, áudio poesia, tudo isso já existe. Eu até criei um projeto em 2020 que eu chamei de Tecnopoesia. É um projeto de música eletrônica que ele tem uma conexão com o meu próximo livro, meu segundo livro que vai sair por editora, não esse livro que eu falei para vocês dos poemas virtuais, que se chama Devorando Fomes, e esse projeto está no Spotify. Então eu leio trechos do livro, mas eu leio cantando esses trechos, e aí o fundo é uma batida eletrônica, que é techno. Então, por isso Tecnopoesia. Então eu fiz as guitarras, eu fiz todas as gravações, gente, eu fiz tudo sozinho com um celular. É só para dizer para vocês que isso é possível, né? Eu quis trazer exatamente coisas que são possíveis a gente fazer com o nosso telefone. Para quem tem acesso ao smartphone, tem muita coisa que é possível fazer. Outra questão que a gente pode fazer, às vezes a gente faz com os amigos no WhatsApp, a gente coloca assim para fora aqueles nossos desejos, nossos anseios. A gente pode escrever memórias, passagens, pensamentos, reflexões, militância. O espaço da rede social é importante para isso, né? Tudo com respeito é permitido. E o Twitter é a melhor rede para isso. Porque a gente já tem uma rede de texto, né? Então, se quiserem aí começar a trabalhar essas ideias, pode fazer pelo Twitter. E a videoarte fica para aqueles mais curiosos que já estão nas redes dos influencers, né? Tem muitos aplicativos, plataformas de edição de vídeo, gratuitos, inclusive, tanto para Android quanto para iPhone, né? Para todos os dispositivos que a gente tiver de acesso, sempre vai ter uma plataformazinha de vídeo, nem que seja a webcam do seu computador, nem que seja do seu tablet, enfim, o que você usa. Mas a produção pode, inclusive, chegar a monetizar, ou seja, é possível ganhar dinheiro com Insta Poesias e Insta Poemas, com arte digital, né? E para finalizar, eu deixo aqui para vocês, depois posso colocar de novo para a gente poder passar para o nosso diálogo, meu Instagram e o Instagram do meu trabalho de cinema brasileiro. Meu Instagram é Malvarenga. Lá nos meus destaques tem essas poesias, tem várias poesias para vocês verem. E o meu Instagram do meu projeto da UNB é Cinema Brasil em Foco. No Twitter a mesma coisa, Marlos Alvarenga e Cinema Brasil em Foco no Twitter também. Vou tirar aqui a apresentação para poder olhar para vocês e a gente se vê melhor. Pronto. Queria deixar aberto aqui para que vocês fizessem suas perguntas. Queria agradecer o convite da Juliana e ao abraço aí de todos os professores da escola para dar esse espaço para a gente dialogar sobre essas contemporaneidades que são tão importantes e que estão tão próximos de vocês, né? É tão legal agora eu olhar que tem tanta gente aqui que isso é ótimo. A gente tem um tempinho para dialogar e eu queria deixar aberto para vocês. Não sei como a mediação faz, se vocês levantam a mão e liberam o microfone. Eu acho que seria mais legal se vocês falassem do que vocês escrevessem. Acho que eu te sigo no Instagram, esse poema me é familiar. Quem sabe, né, Emily? Pode ser. Se não, segue lá agora. Lembrou o Luan Santana? Eu não conheço muito de Luan Santana. Então, vamos deixar aberto, né? Eu achei muito interessante a questão da fofoca, porque quando você disse, eu até comentei aqui, se fofoca é poema, caramba, a gente tem muitos museus aí espalhados, muitas vizinhanças. A gente tem demais. Olha, eu vou te dizer, sabe, Letícia, você é de que ano? Eu sou do primeiro. Você é do primeiro, então você vai estudar o Gregório de Matos, até porque o Gregório de Matos é obrigatório no PAS também, então você vai chegar a ele. E o Gregório tem um poema que é muito legal, que fala de fofoca. A gente já tá falando ali que lá na Bahia, lá em Salvador, tinha um monte de gente ali, ó, já observando o que ele fazia, porque ele era uma pessoa, né, revolucionária. O Gregório,
ele era um cara que não tinha papas na língua, então ficava aqueles vizinhos assim com a fresta da porta, olhando quem é que tá chegando, quem que tá saindo, né? Então, legal você falar sobre a fofoca. Eu, quando trouxe isso, é porque tem um escritor que eu gosto muito, que se chama Luiz Rufato, eu não sei se vocês conhecem, mas é a primeira obra dele que apareceu no mundo, no Mundo Brasil, e ganhou margem para discussão, foi uma obra chamada Eles Eram Muitos Cavalos, ganhou o prêmio Jabuti na época. E essa obra ele fez toda indo para os lugares e anotando o que as pessoas falavam. Então ele estava no mercado com um fone, mas na verdade ele estava gravando as pessoas falando. Imagina, a fofoqueira, total. Só que é uma obra de plena oralidade, é de uma sensibilidade imensa. Outros grandes escritores contemporâneos, como Marcelino Freire, por exemplo, já trabalharam esse tipo de linguagem. Então, quando eu falo da fofoca, é porque, na verdade, é isso que acontece, né? A gente fica aqui questionando se Capitu traiu Bentinho, ou o que foi que aconteceu ali nos meandros do Brasil colônia. É uma fofoca literária. Talvez se a gente tratar assim, a gente aprende mais literatura. E a gente fica criticando. Nossa, caramba, carro passando aqui, gente. Tudo bem. A gente fica criticando a nossa mãe, falando, nossa, esse fio tá grande, né? Nossa, pois é. Nossa, você viu? Você vê, é exatamente isso. Exatamente isso. Às vezes eu vou ao mercado e eu costumo ir nos dias mais vazios possíveis, né? E aí eu moro sozinho, então eu vou uma vez por semana só. E às vezes tem uma pessoa que tá só esperando você chegar perto para pegar aquela maçã, para ela falar, nossa, o preço da maçã tá caro, né? E aí mesmo com a pandemia a gente quer conversar, porque o brasileiro é assim. E isso é material para nossa produção. Eu tive um bloqueio muito grande no início da pandemia para minha produção, e eu sou uma pessoa que produz muito, escrevo incansavelmente, assim, todo dia eu tô escrevendo, tô gravando áudio, tô fazendo um monte de coisa. E eu tive um bloqueio porque eu achava que o meu material era o material das pessoas, e né? Eu precisava ouvir pessoas, eu precisava dialogar com pessoas diferentes, eu precisava absorver e trazer isso. E vocês podem colocar isso nas redes, sabe? Inclusive, eu queria deixar um desafio para vocês, tem minhas redes aí, né? Eu quero que quem quiser produzir alguma coisa, me marca no Twitter, me marca no Instagram. Eu vou lá, eu vou olhar com carinho, vou dizer para vocês minha opinião, vou dar meu feedback, vou compartilhar, porque eu acho que a produção começa aí. Às vezes a gente tem interesse de fazer alguma coisa e não faz, né? E aí, de repente, um incentivo é legal. Sim, sim, principalmente as pessoas que julgam muito essa questão do digital, que pelo fato que não seja arte, que querendo não é um acesso mais rápido, né? E eu fico muito... Meu amor, então, deixa eu te falar. Arte é uma coisa muito... Não é uma coisa fixa. Ela é flexível, ela tem lá os seus meios de comunicação que vão avançando durante o tempo. E eu vejo isso que agora eu estou vendo literatura em português, e é de português de Portugal, assim, já tem um pouquinho difícil. Aí você pega o antigo e você fica, nossa, estou entendendo nada, como é que faz? O Google Tradutor não traduz isso. Até porque é português, né? É português. Exatamente. É muito boa a sua colocação, Letícia, porque eu acho que isso tem a ver com o que eu falei com relação às tecnologias. Se a gente agrega para as tecnologias e a gente retraduz a história do Gregório de Matos falando das fofoqueiras de plantão que estavam na igreja só para fofocar, que estavam no terreiro só para fofocar, que estavam observando da vida do outro, mas não observavam os maus tratos que se fazia às pessoas na cidade da Bahia, funciona para a gente em qualquer lugar que a gente vai, funciona para nossa vizinhança, funciona para todo mundo que tem muito tempo para tomar conta da vida do outro e não comanda a sua própria vida. Eu estou usando palavras do Gregório de Matos, tá? Tem muito tempo para comandar a vida do outro, mas não comanda o seu próprio quintal. É isso que ele diz lá no poema dele. Então, muito legal sua colocação. Aqui também a Daira falou que Boca do Inferno é muito legal, mas é difícil entender. É século XVI, né? Daira ou Daíra? Não sei. Eu falei Daira porque tá aqui sem acerto. Daira. Daira. E aí, uma linguagem, obviamente, um pouco distante da nossa. A gente estava criando esse processo ainda, né? A gente passou por várias intervenções linguísticas das línguas gerais, do galego, das influências da colonização. Então, com certeza é um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente vai pegando a essência, os professores de vocês com certeza vão dando esses
esses toques, vocês vão entendendo que, poxa, a nossa literatura ela é tão rica, a arte brasileira ela é tão rica e essencial, e ela nos representa, né? Até a fofoca representa a gente, então tem tudo a ver, né? A gente tem que vigorar com a arte brasileira. Exatamente. E eu acho muito interessante Marlos, que. Juliana, sobre Oi, Juliana. parar a explicação da arte técnica. Juliana, tá travando um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Tá travando A mesmo. internet está o erro. Não, a Letícia começou a falar, e como a minha internet está engasgando, aí eu não sei se eu cortei ela, Tá. desculpa. Tira a sua câmera e fica só o áudio para você poder falar, que a Não, gente né? não tá captando. Tá Tá bom. travando. Eu acho que eu vou escrever no chat, de repente é melhor, né? Minha internet É está que muito tu ruim. começa a falar e tá cortando você. Mas se você tirar a sua câmera, de repente o áudio fica estável. Tenta fazer isso. Acho que não chegou pra ela. Não sei. Não sei. Acho que ela tá escrevendo no chat. Ah, não, então. Entraves do meio digital. Exatamente. Pode falar. E os técnicos. É porque da gente que é artista, querendo ou não, a gente observa muito. Então, eu acho que a fofoca tem muito mais esse meio, tipo, tô observando a vida cotidiana para pegar mais uns detalhes da vida. Sim. É isso. O que você faz de arte, Letícia? Eu desenho e pinto. Aquele quadro ali é meu. Não sei se dá pra Que ver. legal. Tá focando. Não sei se tá focando, mas eu tô vendo algumas coisas pintadas. Eu também sou meio ruim de vista, mas parabéns, que bom, é tão bom ter artistas aqui. Tô esperando que a professora Juliana coloque. A Virgínia tá levantando o Isso, eu dedo. ia falar isso. Opa, Virgínia, por favor. Desculpa, Virgínia, eu não Oi. tinha visto. Tudo bem. Tudo bem, tudo Eu ótimo. comecei a escrever Adorei a bastante bandeira. nessa pandemia. Ah, obrigada. Eu comecei a escrever bastante nessa pandemia. Eu sempre tive muito essa coisa de artista também. Eu faço algumas coisas de arte, assim, e tem umas pessoas que acham que artes é só desenhar, pintar, essas coisas assim. Só que arte engloba bastante coisa, né? É Com isso. certeza. Virgínia, quem define o que é arte somos nós que produzimos a arte e quem vai receber. Tem muita coisa que as pessoas falam que é arte que de repente não me agrada, e tem muita coisa que eu falo que é arte que pode não agradar ao outro, e isso não tem relevância. O que importa é que a produção, ela abarque aquele seu sentimento, aquela tua vontade de produzir na hora. Então não deixa de fazer porque questionam se é arte ou não. Às vezes a gente ouve umas falácias do tipo assim, a arte mesmo era Renascimento, a arte mesmo era... Olha, passou, né? Já deu. Vamos superar, né? A gente tem grandes Isso pintoras né? e Assim como pintores. tudo, né? A gente tem Evolui, grande se transforma, produção. inclusive a arte também. E eu acho que a gente tem que ampliar os nossos horizontes porque a pluralidade, ela representa o nosso país. Então, nós somos sim um país plural, nós não somos um país engendrado, fechado num único pensamento, e nós estamos aqui sempre para ampliar esses horizontes dentro da arte. A discussão na arte, ela é importantíssima. Então, todas as artes são abertas. Ju, tudo bem. Escreve, porque eu acho que a gente não vai conseguir. Você está ainda travando, mas escreve o que você queria dizer, que eu queria saber. Eu não sei se eu estou travando ainda, tá audível desse jeito? Agora tá bom, agora tá bom. Eu Fala ouvi comigo. bem, tá ótimo. Perfeito. É que eu estava falando daquele tema da fofoca, e quantas vezes eu estou explicando uma obra artística, isso já aconteceu conosco lá no Pós-Lit, né? O Marluz também é meu colega de UNB. Sim. E aí, às vezes, você tem que parar a explicação para fazer a fofoca histórica. A gente ficou, acho que, meia hora falando do colar da Maria Antonieta semana passada, no trabalho de uma colega nossa, porque isso rende coisas históricas que a gente vai engendrando. E, gente, são todas narrativas, são todos, entre aspas, poemas, que se vocês forem ver, tem muita coisa que, se a gente vai vasculhar a história, tem muita coisa por ali. Então, quantas vezes na minha aula, é uma aula de fofoca também, porque eu tenho que contar porque aquele artista pintou daquele jeito,
o que tem por trás daquela pintura. Então, a fofoca também é importante, pessoas. Com certeza. Historicamente falando, ela define a cultura, ela define uma série de fatores antropológicos que a gente pode trazer aqui. Claro. Claro, Ju, e tem tudo a ver com a oralidade, né? Fofoca é um dispositivo da oralidade, então a gente não pode ignorar. E quando a gente fala fofoca, é claro, a gente está querendo aqui trazer para o popular uma questão que é a divulgação histórica, que na verdade são grandes fofocas importantes da humanidade. Então a gente coloca, vai compilando. Porque às vezes a gente quer negativar ou demonizar expressões ou palavras, mas na verdade não. Eu estou aqui trazendo para vocês, ó, com total apreço que a fofoca ela é uma coisa que a gente faz desde pequeno e que ela existe também em outros âmbitos, só que ganha outros nomes. Né? E quando eu disse que isso pode se tornar um objeto de construção do nosso arquétipo de arte, é isso. Eu consigo ouvir as pessoas que se amam, consigo ouvir meus amigos que estão apaixonados na quarentena, digitalmente. Aí eu escrevo, eu pinto, eu faço um vídeo, e isso me influencia de alguma forma. Eu estou fofocando sobre a vida deles. Só que eu estou colocando isso em um outro dispositivo. Imagina quando o Gustave Flaubert, né, Ju, foi falar sobre o Madame Bovary lá e ele foi chamado no tribunal para falar: quem é essa mulher? Quem é essa mulher que traiu aí? É minha esposa, né? O medo deles não era que, uma mulher adúltera ou pessoas super corretas. Não era. O medo era que fosse a esposa que estivesse traindo. Porque eles traíam as esposas. Então, os homens ali foram arrematados por um escritor que trouxe uma mulher que tomava suas próprias decisões. Então, isso já modificou todo o contexto. E a mesma coisa acontece com a gente com Dom Casmurro, né? Quando nós lemos incansavelmente o Machado, tantas vezes, alguns de vocês já devem ter passado pelo Machado, outros ainda vão passar. E quando a gente lê incansavelmente a história narrada pelo Bentinho, a gente tem cada vez mais a impressão de que era a obsessão desse cara, era tudo sobre a ótica dele, é toda sobre a visão dele, não tem a voz de ninguém, muito menos a voz da mulher. Então, eu não posso dar validade. Pra mim, ele é um fofoqueiro. Aí, ó, hashtag Bentinho fofoqueiro. Vamos lá, alunos, o espaço é de vocês. Foi difícil de entender, pessoal? Vocês acham que conseguem o desafio aí do Marlos de fazer nas redes sociais de vocês? Assim, eu acho que ganha, assim, querendo ou não, publicidade falando pra gente ganhar dinheiro, essas coisas, não falta, porque qualquer anúncio do YouTube é do Kawaii. Então, ganha dinheiro, e aí tem... Chega da raiva. Mas eu acho que muito uma coisa é chato. você Agora, fazer e outra coisa é conseguir ganhar engajamento com isso. isso, a gente Mas quer são processos, gente. reconhecimento Tem que também. colocar, tem Pois que pedir para os amigos compartilharem, tem que vender baratinho. Ó, vocês que pintam telas e tal. Eu, gente, distribuí tanta tela, aí depois eu pinto telas também. Aí depois eu tinha um projeto junto com umas amigas, que a gente tinha uma amiga com câncer que infelizmente veio a falecer em 2018, mas a gente sempre fazia, no mês da mulher, a gente fazia uma série de leilões com obras dos artistas aqui do Guará, artistas de Brasília, e fazia uma festa para poder arrecadar dinheiro para esses processos. Então, e as telas foram ganhando o mundo, foi ganhando as paredes das pessoas. Aí hoje eu tenho, por exemplo, uma tela que eu pintei, e olha que eu sou escritor, eu não sou pintor, não, né? Mas eu gosto de fazer isso. Eu tenho uma tela que eu pintei com uma curadora de São Paulo, tá na parede dela, ela colocou lá, achou linda, comprou. E a mesma coisa serve para literatura, gente. Quando eu publiquei meu primeiro livro, a gente fez uma edição pequena, então nós fizemos 500 cópias. A editora fez 500 cópias. Eu sei de, sei lá, 200 pessoas que compraram. Mas e os outros 300? Porque já esgotou. E os outros 300? Eu não sei. E isso é lindo, isso é ótimo. Em algum lugar tem um livro meu numa estante e foi baratinho. Eu quis vender o mais barato possível. Porque eu sabia que naquele momento ali, eu não ia ficar rico com isso, né? E pode ser que no futuro meus livros eu seja um escritor conhecido? Pode ser. Mas aqui naquele momento eu queria que minha arte estivesse nos lugares. E a gente tem que ocupar, Letícia, Virgínia, que falaram sobre a produção de arte, a gente tem que ocupar os espaços. Nós temos que colocar as nossas artes nesses lugares. Os espaços estão aí para serem ocupados, sejam os espaços
virtuais, os espaços físicos, públicos. Nós enquanto estivermos fazendo com consciência e sem afetar ninguém, nós temos que ocupar os espaços, sim, eles são nossos. Marlos, infelizmente o nosso tempo já até passou. Pois Muito gostosa essa manhã, esse tempinho tão curtinho aqui com você, passou tão rápido que nem percebi. Gostoso Verdade, mesmo, né? E a escrita é terapêutica, a escrita é a nossa expressão, é a nossa forma de falar, de nos comunicar. Acompanhar a fofoca é a nossa forma cultural de também cuidar do outro, né? Tem a fofoca que é maligna, mas tem a fofoca também que é do cuidado, que é da atenção. E eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite da professora Juliana, foi muito rico, muito bacana. Você quer acrescentar mais alguma coisa? O pessoal que está participando, obrigada, estudantes que estão aqui participando, que legal, lindo ver vocês aqui. Sim, foi lindo demais. Ó, Lilian, muito obrigado. Ju, imensamente grato por esse convite. Eu aceitei de cara, falei para ela, vamos, não sei o que é, vamos fazer. E que para mim é muito importante dialogar diretamente com vocês, e principalmente para falar, gente, os espaços são de vocês. Eu vim da escola pública, eu só estudei em escola pública, eu não tinha condição nem de comprar livros quando eu comecei. Hoje eu produzo livros e eu posso passar um pouquinho de conhecimento para vocês, e isso para mim é gratificante de uma forma imensa. É uma pena que a gente tem pouco tempo, mas é muito bom que a gente tem pouco tempo, porque é algum tempo. Né? Todo tempo é algum tempo. Foi um prazer estar com vocês aqui, todo mundo que participou. Quem quiser, adicionar nas redes, procurar lá, faça um desafio, produzam, me marquem nas artes de vocês, vai publicar uma foto de um quadro, me marca lá que a gente vai compartilhar, vamos vender essas telas, vamos colocar isso para jogo, tá bom? Beijo imenso, obrigado Lilian, obrigado Ju, obrigado a todas e a todos. Ótimo dia para vocês aí, ótima semana de trabalhos aí. Obrigadão. E, gente, às 14 horas nós temos a participação da psicóloga para falar sobre relações familiares, tá bom? Quem não se inscreveu, se inscrevam, né? Principalmente se for um pai ou a mãe querendo acompanhar com um e-mail pessoal, tá bom? Porque a gente vai aceitar só quem se inscreveu por questão de segurança. Muito obrigada e até mais tarde. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.